vamos lá. Vamos lá. Missionária, hoje o tema, como sempre, libertação e batalha espiritual, né? Isso aí aqui é algo onde Deus te usa poderosamente, né? A gente pode ver isso na sua vida, esse dom especial, tanto conhecimento, experiência que você compartilha. E eu queria fazer uma pergunta para você, né? Relacionado aos fundamentos da guerra espiritual, né? Por que muitos cristãos eles perdem batalhas invisíveis? Porque eles esperam sentir para buscar. A maioria das vezes, os cristãos não têm uma vida regrada com Deus. Não têm uma vida de oração, de jejum, de busca, de constância. Eles não conseguem manter a constância diante do Senhor. Então, o que acontece? Espera a guerra chegar para buscar. E não é assim que funciona. Nós devemos viver em busca constante. Ainda que não trabalhe em libertação, mas tem que buscar. Nem que for para fazer um jejum por semana, 2 jejuns por semana, tem que fazer. Buscar por eles e pela família deles. Tem que viver em constante busca, ainda que não sinta vontade. Porque tem gente que espera, né? Eu não sinto a presença de Deus. Eu não estou sentindo nada. Eu quero, o nosso corpo, a nossa carne pede descanso. Então ele vai ser abatido. As nossas armas espirituais, como diz lá na palavra, são a Bíblia, a nossa fé, o nosso jejum, a nossa oração, discernimento. E temos que viver em constante busca. O que você chamaria de batalha invisível? Batalha invisível é aquela guerra espiritual que vem e nos pega de surpresa, porque ela vem, parece que nada está acontecendo. Aí começa briga no casamento, começa filho ficar doente, aí nós já sabemos que estamos entrando em uma batalha espiritual invisível. Começa também, às vezes, a vontade de parar, de não ir mais na igreja, de não buscar mais, aquela frieza espiritual. Isso também é uma batalha. Você mencionou sobre a gente esperar o momento para esperar a vontade vir para buscar, não é verdade? Isso. Você, como uma pessoa que trabalha com libertação, você que atende pessoas né? Como que você faz no seu processo ali do seu dia a dia, né? Você sente assim momentos de fraqueza também, falta de vontade? Como você lidar com isso? Sim, a gente também é bem atacado. O que acontece? A oração das 3, Deus começou a me cobrar desde agosto. Eu comecei a fazer de segunda a sexta pelo YouTube ao vivo. Eu faço oração das 3 da manhã. Eu mantenho, só que tem gente que acha que a gente não passa batalha, né? Só que não, eu levanto arrastando. Eu vou arrastando, eu vou cansada, Senhor, me renova, Senhor, me ajuda. Só que eu sempre peço o renovo do Espírito Santo. Eu sempre peço para Deus me sustentar e eu sinto que eu sou renovada. Então, hoje eu não sinto tanto cansaço mais para orar às 3. Eu levanto com mais facilidade. Mas no início era muito mais difícil. Eu tenho que orar às 3 da manhã, eu tenho que manter uma vida de jejum. Eu entrei agora no jejum de 40 dias. Aí eu coloquei lá nos grupos que eu tenho, o povo está jejuando comigo, 40 dias, até 1 da tarde, para pedir mais unção, mais autoridade, mais intimidade com o Espírito Santo, que é o que eu sempre peço no meu jejum. Eu mantenho uma vida de Bíblia, leitura bíblica não é opção. Eu tenho que ter 3 capítulos por dia lido, ainda que, assim, eu vou focar em um versículo, porque o Espírito Santo me chamou atenção para um versículo. Mesmo assim, eu tenho que ler 3 capítulos por dia, para eu ter aquela constância de Bíblia, sabe? Então, assim, oração no secreto. Eu tenho que orar pelo menos 1 hora no secreto, pelo menos 3 vezes na semana. Eu tenho que ter essa constância. Então é uma coisa que você encaixa, é principal na sua rotina, e isso... Sim. Você não pula, uma coisa regrada, assim. Regrada. Eu tenho que colocar na minha rotina, nos meus horários, as coisas de Deus. Igual assim, na hora da janta eu leio a Bíblia para as crianças.
Então, a hora da janta é a hora da Bíblia. A gente já associou a janta. De manhã, eu acordo, já vou fazer o devocional. Abro o devocional, faço o devocional. Oração, eu já coloco segunda, quarta e sexta, 1 hora de joelho. Eu já coloco assim, para ser mais fácil. E como que você faz seu devocional? Você usa algum material auxiliar ou é só ler a Bíblia mesmo? Eu abro o Instagram em live e faço devocional 9 horas da manhã. Aí o povo faz comigo. Eu abro a Bíblia e o Espírito Santo me dá um tema. Tipo assim, você vai falar hoje sobre jejum, consagração, temas de libertação, temas de batalha espiritual. E às vezes ele fala sobre intimidade, oração. Aí tem a semana de buscar o Espírito Santo, a semana da libertação. Cada semana é um devocional assim. Porque tem aqueles devocionais que você vai... Tem lá, né? Dia 1, dia 2, dia 3. Sim, eu não faço assim. Você não faz, você Não. vai pela direção do Espírito Santo. Sim. Ali. Entendi. Muito bem. Não que não seja, né? Não seja bom, né? Mas cada um faz de uma forma diferente, né? Isso. Muito bom. Quando você fala de governo, batalha, por que você afirma que batalha espiritual não é grito, é governo? Porque não adianta a gente orar alto, gritar. O mundo espiritual, ele não obedece falar alto, gritar, comando de quem não tem autoridade. Então, o que acontece? Quando o cristão ele adquire autoridade, ele adquire governo espiritual. Eu tive várias experiências com isso, por quê? Porque tem uma espada de autoridade que a gente recebe quando a gente busca pela autoridade. Essa espada, ela é pesada, não é qualquer um que consegue levantar. Então, só quem sabe de mundo espiritual vai entender isso daqui. O cristão que não busca autoridade no mundo espiritual, ele não tem governo. E ele pode gritar, ele pode fazer o que for, que nada vai acontecer. O mundo espiritual não vai obedecer a ordem que ele dá, a ordem de comando. Tá? Porque para dar ordem de comando em algumas situações tem que ter autoridade. Igual tem obra de feitiçaria que se você der ordem para quebrar sem autoridade, ela não é quebrada. Tem que ser alguém que tem autoridade. Tem demônio que não sai se a pessoa não tiver autoridade. O nome de Jesus, ele tem em si toda a autoridade. Só que o nome de Jesus, ele tem, para ser usado na sua totalidade, a pessoa que está ali proclamando esse nome, ela também tem que buscar. Ela também tem que buscar autoridade para ela conseguir ter ali com excelência o resultado. Uhum. Então quer dizer que existem níveis de batalha, então. Sim. Níveis de batalha. Vamos supor, quando Jesus ele disse assim que a casca casta de demônios que só saem com jejum e oração. Jejum e oração. Então quer dizer, só isso aí já prova que só o nome de Jesus já não é para determinados tipos de demônios. Sim, então, tem demônio que é alta patente e que se a pessoa não tiver uma vida de jejum e oração, esse demônio não vai obedecer, não vai sair. A casta dele é dura, é forte. Então essa pessoa não vai ter o governo espiritual suficiente para estar ali batalhando. Por isso que não podemos orar por qualquer pessoa. Por quê? Tem gente que fala, Deus mandou a gente orar um pelos outros, mas Deus mandou a gente também vigiar. Deus mandou a gente orar uns pelos outros, mas devemos consultar o Senhor antes de orar. Por quê? Porque você vai pegar uma batalha e não está em jejum e oração. Está 1 mês sem jejuar e sem orar. E você pega ali contra um principado, uma potestade. E aí ali você vai ser todo quebrado. Porque aquele demônio, ele não vai te obedecer. A ordem de comando que você der não vai funcionar. Mesmo que seja através do nome de Jesus, você vai ficar protegido. Deus vai te proteger, não vai deixar você morrer. Mas vão vir lutas enormes para a sua vida que talvez você vai ficar todo quebrado, você não vai aguentar. Então, para a gente não se quebrar todo, devemos o quê? Orar, jejuar, estar com a vida no altar. Para entrar numa batalha,
tem que estar muito, muito bem protegido, muito bem armado. Tem que ter estratégia, tem que ter armas espirituais para entrar, não é de qualquer jeito. Entendi. Tem gente que acha que é só orar, né? Mas sim. orar é batalha. O que a gente poderia classificar esses demônios, essas castas de demônios, essa classificação? O que seriam esses demônios tão fortes assim que o nome de Jesus ele não expulsa esses demônios? Você tem alguma experiência quanto a isso? Eu já tive experiência com potestades. Eu olhei em cima da minha casa e tinha uma potestade em cima tentando atingir minha casa. E aí eu orei e Deus falou assim para mim: você tem autoridade para expulsar essa potestade daí. E eu falei: em nome de Jesus, Senhor, envia os seus arcanjos de fogo, que foi o que Deus me deu para falar, para amarrar esses demônios e levar embora. E foi quando eles começaram a afastar da minha casa, começaram a sair. Aquela nuvem negra saiu de cima da minha casa. Então, tem demônio territorial, tem demônio que vai manifestar na pessoa que ele é casta pequena, que são os mais de baixo nível. Tem demônio que já é legião. Aí, na legião, já é uma casta maior. Já é esse caso, que sai só com jejum e oração. Legião já tem mais de 6.000 demônios dentro de uma pessoa, tá? Cada legião tem mais de 6.000 demônios. Tem gente que tem 10 legiões dentro dela. Então, para você expulsar, a pessoa falou, manifesta, é porque é legião. Se o demônio falar na boca da pessoa, é porque é legião. Quando você vai expulsar, se você não tiver autoridade, ele fala para você: eu não vou sair. Eu não vou sair. E aí tem que estar firme no jejum e na oração. Tem que pedir discernimento do Espírito Santo para ver como que aquele demônio entrou ali. Porque você tem que quebrar a raiz, a porta de entrada, por onde ele entrou. Se foi sacrifício de sangue, se ele entrou através de um pacto, através de maldição hereditária, obra de feitiçaria. Por que ele conseguiu acessar aquela pessoa ali? Entende? E isso aí você consegue na mentoria. Sim. Você faz. Eu não sei se pode abrir isso. Existem manifestações no meio de mentorias? Existem. É. Muito. Mentoria tanto em grupo como individual. Existem muitas manifestações. E a maioria das manifestações são pessoas cristãs. Que é mais polêmico ainda. Por quê? Porque a pessoa ela pode ter 20 anos de igreja e ter um demônio dentro dela. Porque não passou pelo processo de libertação, ela não passou pela renúncia, ela não confessou os pecados, ela não pediu perdão, ela não renunciou ao passado dela, tudo que ela fez, aquele passado que a avó, que o vô, que o pai e a mãe fizeram. Ela não renunciou e ela não passou por uma oração de libertação e o demônio está ali escondido. Geralmente essa pessoa que, vamos supor, é da igreja, congrega numa igreja e chega lá, manifesta. Nesse caso aí, se a pessoa for procurar uma mentoria, porque ela está passando uma situação muito difícil, Sim. já está sendo, né? Por que você acredita que na igreja tem muitos cristãos assim, dessa forma? Porque eles não passam por o processo de libertação. Acham assim, aceitei Jesus, batizei, tá tudo certo. E aí essa pessoa ela chega em casa, ela não busca. A maioria. Ela é crente na igreja, mas chega em casa, Deus falou para mim, 80% é em casa. Não adianta ir para a igreja, cantar louvor, ler a Bíblia. É lindo aprender. O que devia ter mais ensino também de libertação nas igrejas, que eu não vejo. É muito difícil. Essa pessoa vai para casa e ela continua com o demônio ali familiar, escondido, demônio de maldição hereditária, demônio às vezes de vícios antigos, tá ali, tá escondidinho ali. E o que acontece? Quando ela começa a buscar em casa, se encher do Espírito Santo, esse demônio não resiste mais de ficar ali, ele sai. Ainda que não manifeste, mas quando a gente se enche do Espírito Santo, se enche do poder de Deus, ele não tem mais espaço, aí ele sai. A pessoa tem que entrar no propósito, jejum, oração. Tem que entrar no propósito. Igual você faz, da palavra.
Isso é inegociável, isso não tem... Então, vamos supor, uma pessoa que queira, a pessoa que tenta fazer isso, tenta entrar nessa rotina e não consegue, ela tá tendo o cansaço, não consegue entrar nessa rotina de jejum e oração, já é um ataque na vida dela. Já. É um ataque, é o demônio lançando opressão, bloqueio, estagnação, às vezes lança procrastinação. E geralmente é através da opressão na mente. Não deixa a pessoa fazer. Porque ele sabe que se ela fizer, ele vai ter que sair. Então, quando eu me ajoelho para orar, o demônio tem até 2 horas para me parar. Para parar a minha oração. Ele tem uma resistência maligna de 2 horas. E ele fica ali tentando fazer a pessoa levantar. De 2 horas? 2 horas. Como que você chegou a esse Deus me revelou. Esse número? Quando eu estava orando de joelho, quando foram dando 2 horas, eu consegui, Deus me arrebatou em espírito e me mostrou em volta os demônios saindo de perto de mim e os anjos afastando eles. Os anjos já estavam ali, mas Deus permite. Eles chegam e ficam atacando. E quando a gente ora 2 horas, forma uma barreira que não deixa mais ele acessar quem está orando. E a partir dali você acessa o Santo dos Santos. E aí a presença de Deus desce. É onde você tem intimidade. Você tem um acesso direto ao Senhor. Aquela barreira quebrada. Eu acho que o inferno não é muito contente com você não, hein? Não. Eu fico imaginando você, né, que trabalha com libertação. Eu acredito que você é uma pessoa, assim, você tem que... Não tem como você voltar para trás, né? Não. Tem que ser Deus falou para mim que se eu parar, o demônio me mata. E ele sempre fala para mim, quando ele manifesta na mentoria, se você parar, eu te pego. Verdade. Fala. Ele me xinga, né? É. Mas com Jesus a gente... Né? Não tem como largar esse Deus, não, mas imagina, ele é lindo. Voltar para trás é bom demais, mas ele tenta intimidar, né? Colocar medo. Tenta. O medo paralisa, né? O espírito do medo está na Bíblia, ele é um espírito. Então, quando a pessoa está com medo, ela vai ficar paralisada. Então, a incredulidade, o medo, não vai deixar essa pessoa progredir, de orar, de jejuar, de ler a Bíblia. O demônio sempre vai tentar colocar na cabeça dela o quê? Olha, se você orar, se você jejuar, se você ler a Bíblia, eu vou pegar alguém da sua família, vai tudo piorar, vai começar os ataques. Só que essa pessoa, ela vive a vida dela frustrada. Por quê? Ela já vive tendo ataques sem ela fazer nada. Porque quem já aceitou Jesus, já comprou a briga com o inferno. Então, o jejum, a oração e a Bíblia, o demônio tenta distorcer. Falar que isso que está trazendo o ataque, mas não é. É isso que vai te blindar, que vai te proteger. Vai começar o ataque? Vai, mas depois passa. É só resistir, continuar. Às vezes a gente pensa que é só uma... Mas assim, depois que a gente está blindado, vem uma alegria, vem uma felicidade, né? Essa vontade de estar orando, de estar buscando. Você sente saudade de ler a Bíblia, de estar em comunhão, né? Sim. Pessoal, muitas vezes a gente pensa, nossa, mas é muita guerra. Mas quando você está ali, né, na constância, é uma coisa que te dá prazer, né? Sim, não é mais cansativo, não é mais por obrigação. Isso. Já é por amor. Você quer sentir aquela presença. Eu acho importante a gente falar isso, porque às vezes as pessoas estão assistindo e podem falar assim, poxa, mas faz libertação, é para viver desse jeito, eu quero, né? Essa guerra. Mas não é assim, né? Quantas coisas boas também que você recebe de Deus. Eu queria que você falasse rapidamente o que você recebe de bom, assim, que você que Deus compartilha com você do mundo espiritual e que te dá prazer, que te dá alegria, que dá motivação. Fala um pouquinho. Hoje eu vivo um estágio com Deus de intimidade que antes de algo acontecer o Senhor já me mostra. Por quê? Quando a gente está ali firme, com intimidade, que a gente se aproxima do Senhor por amor, por querer buscar a presença dele sem interesse de querer algo material, o Senhor ele começa a nos mostrar o profundo, o oculto. Então o que acontece? Hoje eu vivo um estágio assim, eu falo alguma coisa que eu estou precisando, sem intenção de ganhar.
E aí o Senhor, ele vai e me dá. Aquilo aparece na minha mão. Aquilo começa a acontecer. Eu estou no estágio também que, às vezes, igual essa semana, eu olhei para minha filha e Deus falou assim para mim, uma seta de enfermidade está vindo para a testa dela. E na hora que eu olhei, eu vi passando uma seta, igual uma flecha de fogo, indo para a direção da testa dela. Peguei o óleo ungido, ungi, repreendi e eu vi a seta caindo no chão. Então, antes de acontecer, Deus já fala comigo. E Deus tem me prosperado de maneira que eu não conseguiria imaginar. Não tem, assim... A fidelidade dele é tão grande, que a gente não busca Deus para ganhar alguma coisa. A gente busca por amor. Mas dá para ver que quando você se posiciona em obediência, em autoridade, você se posiciona ali, você não busca mais a bênção. A bênção, ela te persegue. A sua casa é próspera em todas as áreas. E tudo que você faz começa a dar certo. Não trava mais. O inimigo não consegue mais acesso. E vale a pena. Com certeza, né? Ver os anjos do Senhor, né? Até mesmo para, né? E não dá para sair mais da presença de Deus, né? Não vale a pena e nem dá, porque o inimigo, a palavra de Deus, que ele fica bramando como um leão para nos tragar. É isso que vem para matar, roubar e destruir. Isso que ele quer fazer, né? Você mencionou também aqui missionário. Agora é missionário. Sobre demônios familiares. O que seria demônios familiares? Demônios familiares são os demônios que vêm acompanhando a família a cada geração. Então, por exemplo, o meu bisavô, ele tem um demônio familiar do vício. O que acontece? Ele pode estar salvo. Morreu, foi salvo com Cristo, só que não foi liberto, porque a libertação não tem a ver com a salvação. A minha mãe, alguém da minha família pode estar salvo e não estar liberto. Tem diferença. Então, se o meu bisavô morrer, esse demônio estiver na vida dele trazendo vício, esse demônio vai sair do meu bisavô que morreu, ele vai procurar alguém na geração da frente para ele acessar essa pessoa, para ele continuar se alimentando do vício. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ver alguém com legalidade que está em pecado, vai acessar essa pessoa e vai começar a trazer vício. Eu já vi vários casos que o pai morreu, o filho começou a beber. A mãe morreu, a filha começou a se prostituir. Por quê? O demônio, ele passa, o demônio familiar, ele traz aquilo, ele influencia, e como a pessoa já está em pecado, ela cai. E aí vem a maldição, que se repete nas gerações. É o espírito familiar. Entendi. E é uma coisa que muita gente vive, né? Sim. Isso daí. Infelizmente, tem muita gente presa nessa questão. E, no caso, esse demônio familiar, ele vai entrar se houver legalidade, né? Se houver legalidade. Se a pessoa estiver em pecado, se a pessoa não estiver em obediência com a palavra. Aí ele entra, ele acessa. Aí ele precisa se alimentar. Por quê? O pecado alimenta o demônio. Se não tiver alimento, ele não vai ter alimento. Ele não vai se alimentar. Então, eu não estou cometendo pecado, ele vai fazer o que na minha vida? Nada. Ele vai para um que ele acessa e o vício dessa pessoa vai alimentar ele. Aí passa um tempo, ele vai para outro, acessa e é assim. Por isso nós vemos abortos de repetição, enfermidade de repetição, às vezes acidentes, um morreu, outro morreu, demônios de morte, acessando a família inteira. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui agora. Tem como uma pessoa, assim, tá sã, em consciência, ela saber que ela tá endemoniada? Ou não? Só quando manifesta? Quando possui um demônio que tá possesso. Quando ela tá possesso. Dentro dela. Quando ela tá possesso. Ela mesma consegue saber, ela consegue identificar, ou precisa que alguém olhe, ou que alguma coisa ali venha fazendo se manifestar? Muitos não conseguem identificar que estão com o demônio, não. Sim. Não sente nada, só sente assim, a vida travada, nada dá certo. Aí essa pessoa começa a sentir opressão, muita opressão, vontade de desistir, vontade de morrer. A influência, né? Ela começa a tomar, às vezes, decisões que não são delas. E quando ela vê, ela já tomou.
Então ela acha que a mente dela não tá boa. Só que é o demônio que já